Paz do Senhor a todos. Então, nós vamos. Esse é um vídeo mais de apresentação, tá certo, gente? Por quê? Porque dedicar tempo a redes sociais não é tão fácil quanto parece, nem tão simples quanto se imagina. É algo que requer muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, perseverança e uma constância muito grande. Então, devido a isso, eu resolvi criar esse projeto chamado A Hora do Encontro com Deus, onde todos os dias nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, única e exclusivamente para falar do poder de Deus. Porque ao longo do tempo nós fomos nos esquecendo do Deus tão poderoso ao qual nós servimos. E é claro que eu estou falando de fé, porque não tem como crer em Deus se não for pela fé e nem no poder dele, tá certo? Ao longo dos nossos dias, da nossa vida, nós estamos intensificando muito as nossas dificuldades. Nós estamos olhando muito para as nossas lutas e nos esquecendo do que Deus ele pode fazer por nós. Nós todos os dias, como eu já falei, vamos estar falando sobre esse poder de Deus e mostrar dentro da Bíblia o quanto Deus ele fez a essas pessoas e o quanto ele tem feito também por nós ao longo de toda a história da humanidade. E que esse Deus ele não mudou, ele é o mesmo, ele fez e ele faz e vai continuar fazendo. Mas nós temos fé para receber? Essa é a questão da pergunta. Então hoje, como eu expliquei para vocês, é mais um vídeo de apresentação, mas nós vamos falar sobre Isaías. Vamos dar início a esse projeto falando sobre Isaías. Isaías ele tem uma visão, está lá no capítulo 6 do livro, e ele acha que vai morrer por causa do seu pecado, por causa da sua impureza. Mas na visão ele contempla um anjo que pega uma brasa do altar e toca na sua boca. E aí ele ouve a voz do Senhor que diz assim: a quem enviarei? Ele diz: eis aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque Isaías entendeu que a partir do momento que ele foi tocado pelo céu, ele foi purificado. Então, tudo que havia nele de impossibilidade foi retirado pelo poder do céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se nós olharmos sempre para as nossas dificuldades, se nós olharmos sempre para as nossas limitações, nós nunca vamos alcançar os nossos objetivos. Mas existe o sobrenatural, que, repetindo, só se recebe pela fé. Não tem como você viver milagres se você não crê nesses milagres. Não tem como você ver o sobrenatural de Deus se você não crê que existe esse sobrenatural. Ah, mas eu creio, eu sei que existe, eu sei que Deus é poderoso, só não crê que ele vai fazer na nossa vida. Mas e de que adiantou? De que adiantou nós crermos que existe um Deus, que ele é todo poderoso, que ele fez milagres e maravilhas, que ele pode fazer, mas não crê que ele vai fazer? Porque quando você pergunta, você quer que ele vai fazer? Ah, não sei. Mas nós temos que crer sim, porque a palavra dele, ela foi liberada para as nossas vidas. Agora, para tudo existe um propósito. Por exemplo, eu estar falando com vocês aqui, assim, é um milagre. Para mim, eu considero um milagre, porque eu não conseguia falar em público de jeito nenhum. Eu não conseguia pegar no microfone, eu não conseguia apresentar um trabalho de escola, não conseguia. Inclusive, as minhas primeiras notas em apresentação de livro nas aulas de português foram baixíssimas, porque eu lia o livro, mas eu não conseguia fazer a apresentação dele, porque quando eu me colocava de pé diante das pessoas, eu não conseguia falar.
Eu travava totalmente, eu não conseguia fazer uma pregação, eu não conseguia cantar um louvor em cima de um púlpito. Por quê? Porque eu não conseguia. Quando eu olhava para as pessoas, eu ficava totalmente travada. Então, para mim, estar aqui diante de uma câmera para muitas pessoas, porque a gente nunca sabe quantas pessoas vão ser alcançadas nos vídeos que nós fazemos. Então, assim, é uma exposição muito grande, coisa que nunca passou pela minha cabeça, de verdade. Redes sociais, inclusive, eu quase nem usava. Tinham algumas redes sociais, mas mesmo assim bloqueadas para. Não era todo mundo que conseguia acessar, não postava quase nada. Então, assim, foi um desafio muito grande, foi um romper muito grande na minha vida, tudo isso. E eu considero isso, sim, milagre da parte do Senhor, porque é Deus quem faz essas coisas. Ele pega as nossas limitações e ele transforma em armas poderosas para o seu reino. Agora, repetindo sempre, é uma questão de fé. Eu sempre quis poder falar do amor de Deus dessa maneira, eu sempre quis conseguir me expressar, só que eu nunca consegui. Um outro medo muito grande que eu tinha era das coisas que eu iria ouvir mediante aquilo que eu falasse. E eu não conseguia dar uma resposta que fosse coerente, vamos dizer assim, sem causar um grande estrago. Então hoje Deus ele tem trabalhado em tudo isso na minha vida. Para quê? Para que eu possa conseguir romper com esses limites impostos por mim mesmo, porque Deus ele não limita ninguém. Nós somos livres, mas nós nos limitamos. Nós colocamos barreiras diante da nossa vida e com isso nós não conseguimos avançar. São medos, são traumas, são frustrações que causam essas barreiras e aí, por conta disso, não conseguimos avançar para o nosso alvo e conquistar aquilo que queremos. Aí começamos a ficar desanimados, desmotivados, angustiados, tristes, depressivos, né? Por conta dessas situações. Eu sei bem do que eu estou falando, mas esse projeto nos convida a parar e a olhar para este tão grande Deus. Isaías colocou diante dele a dificuldade. Ai de mim que vou perecer, pois sou impuro. Habito no meio de um povo impuro. E Deus simplesmente traz a resolução. Deus ele chega para resolver. Deus não chega para falar simplesmente. Ele chega para resolver. Ele toca Isaías com a brasa do altar que está no céu, fazendo com que Isaías, olha a ousadia, um homem que antes diz, ai de mim que vou perecer, agora se dispõe, eis-me aqui, envia-me a mim. E isso, estamos falando de uma época em que os profetas que profetizavam aquilo que Deus determinava eram maltratados, torturados, perseguidos, humilhados, certo? Eles não eram procurados para ouvir o que Deus tinha para falar. Eles queriam ouvir o que os agradasse. Então, quando o profeta falava daquilo que Deus mandava, ele era maltratado. E aí Isaías chega e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque ele foi tocado pelo céu. E é isso que está precisando nas nossas vidas. Nós precisamos ser tocados pelo céu. Ah, mas como isso vai acontecer? Esse é o nosso problema. Estamos o tempo todo tentando entender tudo.
tentando saber de tudo. Não! Vamos colocar diante de Deus as nossas petições. É importante nós dizermos para Deus aquilo que queremos. Não é errado, não é ruim. Deus não vai ficar chateado, Deus não vai ficar aborrecido se você chegar para Ele e dizer: Senhor, eu queria assim, assim e assim. Conta o teu projeto para Deus. Ah, mas Deus sonda os corações, Ele já sabe o meu projeto. Ele sabe, sim, mas nada melhor do que nós nos colocarmos diante dele e colocarmos para fora, verbalizarmos aquilo que está dentro. Isso vai ser bom para nós. Então chegue diante de Deus e coloque para ele: ah, não, mas o que eu quero é impossível para mim e para você, mas não para Deus. Nada é impossível para Deus. Se verdadeiramente aquilo que sair do teu coração for bom, for agradável, Deus, ele vai considerar e ele vai conceder conforme o desejo do teu coração, porque Deus, ele honra aqueles que o honram também, ainda que nós não mereçamos nada, mas Deus, ele é fiel, ele é poderoso para fazer grandes milagres e grandes maravilhas. Próximo vídeo nós estaremos falando sobre um outro grande milagre, uma manifestação tremenda do poder de Deus, tá certo? Então, até amanhã para o nosso encontro com Deus. E por quanto tempo vai ser isso, Fabiana? Não sei. De repente até a eternidade, até enquanto eu viver, até enquanto Deus determinar que seja assim. Vai ter dias que vão ser mais fáceis, né? Vão ter dias que vai ser mais difícil, vai ter dias que eu vou querer fazer, vai ter dias que eu vou fazer sem querer, mas vamos continuar, porque independente de qualquer coisa, nós precisamos verdadeiramente entender que há um Deus que é todo-poderoso e que Ele quer para nós planos de paz para dar o fim que nós estamos esperando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Tenham um excelente dia na presença de Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.